Efésios 5, a partir do capítulo 21. O tema de hoje se refere à família. É uma palavra para famílias, que é para mim, é para você, todos aqueles que são família. Vou ler aqui. Deveres recíprocos dos esposos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres e a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém? Muito bem. Não é muito fácil a gente explicar esse texto da Bíblia. Porque quando a gente vê começar dizendo que as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Hoje, não é muito fácil explicar isso. Por quê? Porque vem sempre aquela ideia de que a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo, ou seja, o marido seja o dono dela. Mas a gente não pode olhar por esse lado. O sentido que, certamente, que Deus quer de nós, mesmo porque hoje nós vivemos num tempo muito diferente, né? Nós temos que observar o seguinte, que a palavra foi escrita num tempo diferente do tempo de hoje. Hoje, essa vida moderna, né? Hoje as mulheres aí se tornando independentes, ocupando até cargos que antes só poderia ser ocupada por homens, né? Homens com aquela ideia machista. Então isso faz, cria-se assim um grande atrito, né? Cria atrito. Mas o que Cristo quer dizer é o seguinte, ele dá também, não só a mulher ser submissa ao homem, porque o homem é o chefe da casa, mas também o homem tem que respeitar a sua mulher, tem que amá-la como ele ama seu próprio corpo, diz a palavra, né? E uma pessoa, um ser humano, ele não faz mal ao seu corpo. Pelo contrário, ele cuida do seu corpo. É o que ele procura fazer, né? Então não é fácil a gente entender isso, mas o sentido realmente que devemos viver, marido e mulher, é um sentido de comunhão, ter tudo em comum, né? E aí o grande exemplo disso que nós vemos é o exemplo de Maria e José, que, como eu falei, foi lá atrás, num tempo muito diferente. Mas será que foi fácil para Maria? Será que foi fácil para José viver daquela forma? Não, mas eles conseguiram por quê? Porque eles estavam em obediência ao Senhor, né?
E isso é o que nós precisamos, obedecer ao Senhor acima de tudo, seja qual for. Porque o que o Senhor passa para nós não é nada de absurdo. Não é nenhuma coisa impossível de se praticar, mas o que Ele quer simplesmente é que nós vivamos o seu ensinamento. Mas nós muitas vezes preferimos viver do nosso jeito. E o nosso jeito nem sempre é certo, nem sempre é o melhor para nós. Né? Desde que José e Maria foram obedientes ao Senhor e o plano de Deus se cumpriu na vida deles. Diferente de Adão e Eva. E nós muitas vezes preferimos viver da forma de Adão e Eva. Né? A família, como nós sabemos, ela faz parte do plano de Deus. Da procriação, de educar os filhos, de preparar os filhos para a vida. O plano de Deus é esse. E esse plano, Ele quer que nós vivamos para quê? Para que nós possamos ser felizes. Acontece que muitas vezes o orgulho entra no coração do homem e ele não vê a coisa dessa forma. Estamos perdendo aqui o sentido de família. Como falei agora há pouco, as mulheres querem ser independentes dos seus maridos. Os maridos querem ser os donos da situação, machismo, aquele sentimento machista. Essa vida moderna, meu irmão, está estragando muito os casamentos, as famílias, de forma que hoje, isso há bem pouco tempo atrás, era bem diferente. Hoje os casamentos não duram. Às vezes, em poucos meses, já está terminando uma relação de um casamento. E quando o ser humano ele parte para um rumo diferente daquele que Deus traçou para ele, a autossuficiência, a desobediência, né? Veja, por exemplo, hoje, vamos falar assim, de planejamento familiar, né? O uso dos anticoncepcionais. A igreja, ela determina o método natural. Mas se você for olhar, são poucos os casais que usam o método natural indicado pela igreja. Mas não vamos entrar nisso aí não, porque isso aí gera polêmica para nós. Deixar isso aí assunto para um especialista, para uma pessoa que mais preparada para isso. Né? E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, a serpente está aí, muito viva. Amarrada, é claro, porque Cristo já amarrou ela está acorrentada, mas está muito viva. E um cão amarrado também pode morder. Né? E quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós abrimos porta para o inimigo. Nós abrimos porta para a serpente. E para que ela entre, nem precisa que seja aberta uma porta, mas apenas uma brechinha. Já é suficiente para que ela entre, e onde ela entra, ela causa um estrago terrível. Nossas famílias hoje, meu irmão, estão vivendo um tempo muito difícil. A coisa é muito simples. Nós somos o corpo místico de Cristo. Né? Nós somos, a leitura fala isso, nós somos o corpo de Cristo. Quer dizer, Deus habita dentro de nós. Nós, como igreja, somos membros, cada um de nós somos um membro desse corpo. Mas a própria palavra de Deus já diz que Ele habita dentro de nós porque nós temos o Espírito Santo. Então, meu irmão, se eu sou o templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de mim, eu preciso parar, eu preciso, antes de tomar qualquer atitude, antes de qualquer decisão, eu tenho que consultar o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Não fazendo a minha vontade, não agindo de forma impensada, mas Deus tem que conduzir minha vida, principalmente quando vivemos em família. Né? Uma coisa muito importante é a família orar unida.
E isso é muito difícil nos dias de hoje. Nós vivemos, orarmos, nos reunir em família para a reza de um terço. E nós sabemos a importância do terço na vida das famílias. Nossa Senhora, ela nos ensina isso. Principalmente suas aparições, né? E nós precisamos, então, não descuidar nesse sentido. Parar, pensar. Não falar da boca para fora, porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas nós mesmos não colocamos em prática. Muitas vezes nós dissemos para os outros como viver, mas em nós mesmos nós não vivemos. O versículo 21 aqui é bem claro. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Cristo tem que estar à frente da nossa casa, ele tem que habitar dentro da nossa família. E para isso, somos nós que abrimos as portas para ele. Para isso, precisamos trazer ele em forma de oração, em forma da vivência da palavra e de forma muito séria. Então esse é o ensinamento para a gente hoje, nesta palavra. Eu peço a vocês que leiam, casa depois, releiam, reflita sobre isso e procure ver o que está faltando na sua casa, para que o seu casamento se realize da forma que você quer, ou melhor, da forma que Deus quer, para que aquelas contendas, aqueles atritos que geralmente acontecem, qual a forma de evitar esses atritos? Deus está nos ensinando hoje nessa palavra. Eu peço a vocês que leiam, que reflitam com o coração, porque é ela que pode mudar qualquer situação da nossa vida, em família. Amém? Eu termino então essa reflexão convocando você para se colocar em oração neste momento. Neste momento você feche seus olhos e sinta-se na presença de Deus, porque ele está realmente presente em cada lugar. Não precisa você estar lá na igreja para que ele esteja presente na sua vida, na sua casa. Não. Basta que você abra o coração para ele, que você se derrame. Ele. Porque como eu falei, o Espírito de Deus está dentro de você como está em mim. E você vai colocando para o Senhor tudo aquilo que tem dificultado a sua vida como esposa, a tua vida como marido. Você coloca nas mãos do Senhor toda aquela dificuldade que você tem enfrentado para segurar as coisas até o dia de hoje e para que você continue segurando. Entrega nas mãos do Senhor isso, com o coração aberto. E deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo te tocar e fazer com que realmente o milagre aconteça na sua vida. Amém? Encerro então este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.